Queridos irmãos, queridas irmãs, no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de todas as nossas horas. Aquela família era um exemplo de felicidade à luz do mundo. O casal jovem havia sido premiado pela maternidade e paternidade já há algum tempo e recebera no seu lar, em 2 momentos, 2 crianças saudáveis, vivazes, inteligentes, 2 meninas, Júlia e Jaqueline. E elas eram a alegria daquele lar. Como sempre acontece, quando temos a oportunidade de rever na vida atual, reencarnados, ou revermos na vida do espírito, desencarnados, aqueles afetos de outras vidas, certamente gera em todos nós um sentimento de gratidão a Deus pela oportunidade de um novo reencontro. Assim, Júlia e Jaqueline desenvolvem-se naquele lar, contando já Júlia com 11 anos e Jaqueline aproximadamente 8 anos. Eram 2 crianças que somente numa determinada ocorrência tiveram a preocupação maior dos pais. Envolveram-se os pais e elas acompanhavam-nos em um acidente automobilístico, sendo que foi de pequena monta, os ferimentos foram leves, mas uma delas permaneceu com uma cicatriz logo acima do olho que descia em direção ao nariz de aproximadamente 3 centímetros. Era bem visível, mas isso não gerou nenhum problema maior na convivência entre o casal e as filhas. Elas se desenvolviam naturalmente, cresciam rápido, eram muito inteligentes, falavam muitas coisas que os pais se impressionavam. Coisas que não eram normais naquele lar. Pelo menos os pais pensavam assim. Mas aquilo era fruto, na análise dos amigos, de crianças muito inteligentes. Aqueles conhecimentos que essas crianças colocavam no seu dia a dia, de forma especialmente em questionamentos aos pais, eram tidos como fruto da conexão genética hereditária que dava a elas uma característica de inteligência um pouquinho acima da média. Bom, o casal resolvera aceitar que era assim e viviam muito bem. Até que um determinado dia são chamados pela direção da escola, comunicando que o ônibus escolar, aonde as 2 meninas utilizavam para fazer o trajeto de casa até a escola, havia participado de um acidente. E algumas crianças se feriram gravemente. Ao verificarem entre as crianças que ali estavam e que foram socorridas umas e outras, já se verificou que no acidente já haviam falecido, verificou-se que as 2 irmãs, por ferimentos mais graves, haviam perdido a vida no deslocamento entre a escola, entre o lar e a escola. Os pais, naturalmente afetados
por esse fato, passaram durante um tempo um luto muito profundo. Questionavam-se de tudo na vida. Por que nós? Se somos pessoas de bem, tratávamos bem as nossas filhas, sempre que possível ajudamos a quem necessita, por que isso aconteceu conosco? Por que Júlia e Jennifer, tão pequenas, passaram por isso? Em algum momento desses questionamentos, vinha à tona a pergunta: por que uma já havia se ferido num acidente anterior? E agora, no acidente de ônibus, havia falecido. Bem, aconselhados pelos seus amigos, familiares e a psicóloga que os tratava, eles resolveram ter filhos novamente. E iniciam o processo natural de colocar no seu roteiro de vida a continuidade das suas tarefas profissionais e abrir o coração, a mente, para a possibilidade de ter filhos novamente. A psicóloga fez um trabalho muito grande com a mãe, no sentido de evitar que a mãe, por receio de ter filhos novamente e, entre aspas, perdê-los outra vez, psicologicamente impedisse a futura gravidez. O trabalho foi bem feito e a mãe voltou a engravidar. Ficaram muito felizes, estavam preparados, entendendo que o que havia passado, havia passado. Teriam uma vida pela frente, afinal eram jovens ainda. A gestação se fez natural, sem nenhum problema, até o dia em que o médico, fazendo uma análise, observou que não era uma criança na gestação. Eram duas crianças. E que na próxima visita ao médico já poderiam saber o sexo da futura criança. E assim foi feito com muita ansiedade. E no dia em que foi previsto, o médico então fez o exame mais detalhado e informou: a senhora vai ter duas meninas. E aquela mãe, quando recebeu aquela informação do médico, sentiu algo no coração, como se fora uma lança que penetrara profundamente ali, jorrando sangue fisicamente e produzindo uma dor aguda muito profunda. E o médico pergunta: por que você está se sentindo mal? E ela lhe diz: doutor, eu estou muito feliz pelas crianças, mas eu já tive duas meninas e elas morreram em acidente. Então o médico entende o processo porque a mãe passava, a auxilia, a psicóloga continua com o trabalho e o parto se faz tranquilo. Duas meninas saudáveis, bonitas, vivas. Pareciam que os olhos diziam da inteligência daquelas crianças. Pareciam que quando elas abriram os olhos e olharam para o pai e para a mãe, como às vezes dizemos nós com os filhos que nascem hoje, diferente da época que eu nasci, que os filhos nascem, olham para a gente e já querem dizer: está me olhando por quê? Nunca me viu? Parece que eles falam com os olhos.
Alguns dizem que falam efetivamente. Estão querendo dizer. E nessa expressão popular que se diz de que os filhos perguntam, parece que nunca me viu, está embutido uma ideia que a maioria das pessoas não se dá de conta. Como poderia aquela criança que recém nasceu ter sido vista pelos pais se acabara de nascer? Ser visto num equipamento que se utiliza para visualizar o útero materno, se vê formas, na realidade contornos, mais disformes do que conforma. E na realidade o que se diz nessa assertiva popular é muito mais profunda. É a ideia popular, e que não se dá a atenção devida, de que há a crença natural de que nós já nos vimos antes. E a família permite isso. E permitiu a esse casal ser pai e mãe novamente, mas com uma outra visão de preocupação. Tudo que era relativo à possibilidade de acidentes domésticos ou fora de casa tiveram uma atenção redobrada. Imaginemos, são duas meninas, gêmeas agora. Antes eram duas com idade de 3 anos de diferença, mais ou menos. E será que não pode acontecer novamente? As preocupações desse casal eram imensas. No entanto, isso foi por algum tempo. E depois a sua preocupação passou a ser outra. Uma preocupação muito mais profunda. Uma preocupação muito mais relativa a um sentimento de entender quem são essas duas crianças. Por quê? Porque essas duas crianças começavam a mostrar determinados comportamentos bem interessantes. Entre 2 e 4 anos, elas tiveram o auge das afirmativas estranhas. Por exemplo, a filha, de nome Killian, dizia que se lembrava da irmã, era gêmea, se lembrava da irmã, mas não assim como ela era. A irmã era diferente. Dizia para a mãe e o pai: eu me lembro da cicatriz que ela tem, que foi de um acidente. Essa menina tinha características físicas extremamente semelhantes à menina que havia falecido e que tinha o nome de Júlia. Eram como se fossem a mesma em épocas diferentes. Tinha trejeitos, comportamentos muito semelhantes. Agora Killian falava abertamente para o pai e para a mãe de que ela e a irmã já se conheciam. Dizia, especialmente para o pai, naquele costume americano de no sábado fazer a limpeza geral da casa. Os americanos em geral têm esse comportamento. Trabalham de segunda a sexta direto. Final de semana você não encontra americano como no Brasil passeando. Aliás, aqueles de nós que já tivemos oportunidade de estar lá e passamos fins de semana, no meu caso a trabalho, todas as vezes eu estranhava muito, porque o pessoal deixava a gente no hotel na sexta-feira, no final do expediente, e só ia buscar segunda de manhã. Sábado e domingo era família. E eu tive a oportunidade de, pelo menos na casa de um deles, passar o fim de semana com eles. E efetivamente era trabalho. E nesse trabalho entram todos os da família, desde os pequenos mais pequenos. Alguma coisa se faz para aprender a manter aquilo ali da melhor forma possível. Às vezes a gente não imagina
as garagens das casas, em especial das casas americanas, têm verdadeiras oficinas. Se pode fazer de tudo. Então é a oportunidade de trabalhos manuais, de aprendizado desde pequeno. E essa característica, no caso de Killian, ela, apegada ao pai nessas tarefas, ela chamava o pai quando começavam a fazer o trabalho de limpeza e ela dizia: papai, lá naquele saco pendurado que está ali, tem um esfregão. Temos que pegar o esfregão para fazer limpeza. E o pai se sobressaltava com aquilo, porque quem tinha o costume de fazer esse trabalho era a Júlia, que o ajudava naquele período em que estava encarnado. E agora, Killian tinha o mesmo comportamento. Killian estava chamando muito a atenção desse processo. Mas, efetivamente, quem surpreendeu o trabalho de conhecimento foi Jennifer. Jennifer se chamava Jaqueline. Ela reencarnara como Jennifer. Era a filha que havia vivido durante aquele período curto. E ela tinha a cicatriz na testa como Jaqueline tinha, do mesmo tamanho, no mesmo local. Significando, para nós que conseguimos entender que a nossa formação compõe 3 corpos, o corpo físico, o perispírito e o espírito, de que aquela marca oriunda do acidente ficara gravada no perispírito. E o perispírito, quando formou um novo corpo, imprimiu a mesma marca. Não só isso, Jennifer tinha a mesma marca de nascença, que são aquelas marcas que as crianças trazem naturalmente desde o berço, desde o nascer, marcas de nascença. Ela trazia 2 marcas em forma de moeda no quadril, exatamente iguais à que tivera na encarnação anterior, no mesmo local. E interessante que essas marcas, tanto a marca de nascença quanto a marca da cicatriz do acidente, tinham uma característica. E isso lembrava muito o que os pais tinham visto nas 2 meninas anteriores. Quando esfriava, e imaginemos que esfriar lá não é o mesmo que esfriar aqui, 10 graus, 20 graus, 30 graus abaixo de zero, essas marcas, nessa menina, as 2 marcas de nascença, tomavam uma tonalidade azul. E agora, em Jennifer, a gêmea, as mesmas marcas também produziam o mesmo efeito. E isso deixava o pai e a mãe muito preocupados. Mais do que isso, Jennifer havia adotado uma postura muito interessante. Assim como quando encarnada como Jaqueline, quando iniciou os trabalhos em que pegava a caneta para escrever, adotava a postura de pegar a caneta entre o indicador e o dedo médio. Assim. Não como normalmente as pessoas fazem. Assim. E esse comportamento era o mesmo da anterior. Ou seja, esse casal, a cada dia que passava, tinha muito mais argumentos para pensar que alguma coisa estava se repetindo. Também Jaqueline chamava a atenção do pai quando ele colocava um roupão, que também é muito comum o pessoal usar lá, um roupão, e ela dizer: isso não é seu, isso é da mamãe. Eu me lembro que mamãe usava isso quando nos levava na escola. E na realidade ela se lembrava era de um sobretudo
muito parecido com o roupão que o pai usava, que a mãe utilizava em alguns dias que levava as crianças na escola. Como que ela sabia disso? Finalmente, Jennifer começou a ter acesso aos brinquedos, e quando foi aberta uma caixa de brinquedos das duas irmãs anteriores, que ainda estavam em casa, ela correu numa caixa, pegou uma boneca e falou: papai, é Mary, a minha boneca preferida. Como entender essa característica, inclusive, de reconhecer os brinquedos que eram das outras irmãs? Naturalmente, esses pais tiveram a oportunidade de ter na sua vida familiar aquilo que muitos de nós temos e às vezes fizemos perguntas. Que somos nós dentro do ambiente familiar? Quem são aqueles que estão conosco? Esse caso, especificamente, foi estudado pelo Dr. Banerjee. Dr. Banerjee é um parapsicólogo indiano que estudou mais de 1.100 possíveis casos de reencarnação em vários países do mundo. Editou um livro, e esse livro também contava com esse caso, chamava-se Livro da Vida Pretérita e Futura. Então, o Dr. Banerjee fazia uma análise entre o processo reencarnatório e o que se esperaria daquele espírito reencarnado. Cabe dizer que também nós temos disponível muitos estudos do Dr. Ian Stevenson, que é médico psiquiatra, que escreveu um livro mais famoso nesse caso, que são 20 casos sugestivos de reencarnação. E aqui no Brasil, o Dr. Hernani Guimarães Andrade publicou esse livro, Reencarnação no Brasil, que consta de 8 casos em que ele analisou profundamente os sinais de nascença, os comportamentos, o que a criança falava, a linguagem que ela se expressava, o conhecimento que ela trazia, e que eles sugerem de que eram casos de reencarnação. Certamente que nós, no nosso dia a dia, no nosso ambiente familiar, ou somos filhos, ou temos filhos no momento. Qualquer que seja essa relação, pode ser feita uma análise a partir desse processo, do grupo familiar onde nós estamos, a análise que Sócrates já nos chamava para buscar, que é o conheça-te a ti mesmo. Dizem que essa assertiva Sócrates viu no templo de Delfos, e que essa assertiva é mais ampla. Não é só conheça-te a ti mesmo, é conheça-te a ti mesmo e a verdade te libertará. Exatamente nesse processo de autoconhecimento, nós não precisamos fazer regressão de memória para ter uma ideia de quem fomos, o que fizemos, qual foi o nosso comportamento em vidas anteriores. Basta analisar o que somos, nossos comportamentos com a família atual. Por quê? Porque em nada na natureza evolui aos saltos. O processo evolutivo da natureza em geral e do ser humano é feito gradativamente. E o processo reencarnatório é mais uma oportunidade para subir um espaço, por menor que seja, no processo evolutivo. E esse processo evolutivo não se faz num mundo de provas e expiações que nós estamos, nem num mundo de regeneração que é onde estamos indo, para onde estamos indo, sem a convivência familiar. A família, dita a célula máter da sociedade, continua
sendo uma criação de ordem divina. Muitos pensam que família é uma criação da lei humana e estão equivocados. O processo da formação familiar é muito anterior às legislações que nós temos hoje no mundo, mostrando que a oportunidade da vivência em grupos familiares oportuniza a nós desenvolvermos duas tarefas primordiais que nós precisamos desenvolver. Uma, aprofundar os laços que já temos. E é natural que num ambiente familiar nós vamos encontrar pai, mãe, filhos, tio, avô, sobrinho. Estamos falando agora da família consanguínea. E dentro desse grupo vamos encontrar criaturas que têm mais afinidade um com o outro. Isso significa laços já desenvolvidos positivamente no passado. E também, com raríssimas exceções, vamos encontrar famílias onde há alguns laços que não estão bem desenvolvidos. Significa que ou não foram trabalhados no passado, ou os laços desenvolvidos no passado não foram tão positivos assim. E que agora se guarda na memória interior, sem saber objetivamente por que se guarda um certo receio de algumas pessoas dentro da família. Somos nós que vivemos nesse grupo entre afetos e desafetos, entre laços de amor mais profundo e laços de agressão. Somos nós que temos a oportunidade de voltarmos em grupo, no seio da família, exercitando esse processo. O Livro dos Espíritos trata nas questões 204 e 205 de duas perguntas bem interessantes. Uma delas é perguntado aos espíritos por Kardec: uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Abrindo a possibilidade de Kardec introduzir o tema da parentela corporal e a parentela espiritual. Abrindo a possibilidade de enxergarmos além fronteiras da família consanguínea. Por quê? Porque provavelmente a maioria de nós já se deu de conta que fora da família consanguínea às vezes tem amigos muito mais fraternos do que os irmãos da própria família. E isso significa amplitude de sair da família consanguínea para uma família espiritual. Significam vivências anteriores em conjunto em que os laços foram efetivamente realizados positivamente. E isso se mantém. Quantas vezes ouvimos as pessoas dizerem: não sei por que, parece que eu já conheço essa pessoa. E parece que faz tanto tempo. E ao mesmo tempo nós ouvimos pessoas dizer: não sei por quê, mas essa pessoa me traz um sentimento que não é bom. São os laços realizados positivamente e os laços que não foram tão positivamente assim. E na questão seguinte, é perguntado aos espíritos se a reencarnação não destrói os laços de família, visto que a ideia aqui perguntada é que os laços de família se estreitariam com a ideia de que eu tenho na minha família um grupo reduzido, fechado, pela relação consanguínea. Ou seja, aquilo que a gente ouve aqui na região, em Caxias, quando vai se apresentar para alguém, é muito comum se perguntar, hoje um pouco menos, de que família você é? O que a cultura está querendo dizer? Se tu é daquela família e se conhece aquela família como gente boa, tu tem chance de ser gente boa.
Mas se sabe que naquela família tem alguém que não é gente boa, tu também pode não ser. Ou seja, a ideia de que a família consanguínea é restrita. E aí a pergunta aos espíritos tem a resposta exatamente no sentido inverso. Não. A reencarnação distende os laços da família, amplia os laços da família, não ficando circunscritos aos laços da família consanguínea, abrindo para a família espiritual. Que nós vamos encontrar a nossa família espiritual em alguns vizinhos, em alguns colegas de trabalho, em algumas criaturas que convivem conosco na filosofia, na religião, no ambiente de religiosidade, qualquer um que nós frequentemos, nós vamos encontrá-los, alguns ali. Então, a espiritualidade tem nos trazido essa possibilidade de entender de que a família pode ser cada vez mais o ponto de apoio para o crescimento dos laços que nós precisamos desenvolver. Falamos antes, a nossa finalidade de estar aqui na Terra pode ser resumida em duas atividades. Uma, fortalecer os laços positivos que já desenvolvemos. E a segunda é fazer laços aonde eles não existem. E aí, muito mais ampla a possibilidade, não só no ambiente da família consanguínea, e sim na família espiritual que nos rodeia. Também na questão 775 do Livro dos Espíritos, os espíritos respondem à pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? Não nos esqueçamos, o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Essa pergunta é muito atual. Por quê? Porque nós encontramos hoje, fruto do materialismo, que ainda impera em muitas pessoas, em muitas comunidades, em muitos grupos, em muitos governos, o materialismo tem trazido a ideia de que a família é algo em extinção. Não se necessita ter relacionamento familiar com regras de fraternidade e responsabilidade. Aliás, por incrível que pareça, existe uma lei tramitando que propõe que o incesto não seja crime. Imaginemos, para quem entende o que é a família, em isso se propagando. E aí vamos ver o que os espíritos responderam para a pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? E a resposta tem 4 palavras. Curta, objetiva, direta. Uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, voltaríamos para trás no processo egoísta que se inicia no desenvolvimento do Homo sapiens com o egoísmo voltado para a sobrevivência do eu. Eu, indivíduo. Nós, indivíduos. No início, o egoísmo era necessário para a sobrevivência. Ele foi dilatando a sua ação de egoísmo quando se começaram a formar os primeiros clãs, as primeiras famílias. E naturalmente, como o processo da família é uma lei divina, ela caminha do egoísmo do indivíduo para o egoísmo familiar. Que é isso que se pergunta quando alguém quer saber se nós somos gente boa ou não, se tu é da família A, B, C ou D. É porque é o egoísmo daquela família, é o grupo. Mas é na família que se começam a fazer os primeiros intercâmbios
de fraternidade. Porque é através da família que se traz uma nora, que se traz um genro, que se traz um neto, que se traz uma neta, que se traz um cunhado, uma cunhada, que alguns dizem que não é parente, um sogro, uma sogra. Esse processo da família se estendendo um pouco mais nas gerações que vão ampliando o seu círculo familiar, mesmo que consanguíneo, porque leva o nome ainda da família original, permite que o interesse recíproco, porque é por essa família que se amplie, seja uma forma de diminuir o egoísmo de grupo. Porque se amplia o grupo. Até chegar no ponto em que quebra esse egoísmo de grupo. Que é exatamente quando nós passamos a entender que a nossa família tem um grupo consanguíneo e tem um grupo espiritual. Um grupo consanguíneo aqui reencarnado, um grupo espiritual aqui reencarnado, mas que no plano espiritual essa família se estende. Porque não nos esqueçamos, disse que quando nós reencarnamos e o bebê chora, se chora porque no plano espiritual tem bastante gente chorando, porque partimos de lá. Quando desencarnamos, os que vão ficar aqui encarnados choram, e os que estão do lado de lá, maioria das vezes, se alegram, porque estavam nos esperando. Esse processo de dilatação da família encarnada e desencarnada derruba os vínculos do egoísmo nas inter-relações pessoais. E essa é uma tarefa extremamente interessante, porque no momento em que nós estamos, e a pandemia nos trouxe a obrigação, mesmo que não concordemos, a legislação impôs que permanecêssemos em casa, vendo o marido, a esposa, o marido o filho, a filha, o pai, os familiares, todo dia. 24 horas. 7 dias por semana. Nós estamos nisso há mais de ano. Como isso se manifestou? De duas formas. As famílias que já tinham uma predisposição de formação de laços, os formaram muito mais profundos. E aqueles que tinham dificuldade, apareceram as dificuldades. Por isso o aumento da violência familiar. Por isso os assassinatos. Por isso os suicídios. Motivados por dificuldade de relacionamento. Significando que, quando nós, como humanidade, temos que nos render a esse processo, é porque chegou a hora de nós nos perguntarmos por quê que eu não consigo enxergar que isso pode ser, apesar de todos os problemas que gera, pode ser uma oportunidade de reforçar ou de fazer os laços familiares que nós ainda não fizemos. E aí, quando nós tivermos a dúvida, nós sugerimos, busquemos Jesus, o amigo de todas as nossas horas, e identifiquemos que Jesus, jovenzinho, criança, perdeu-se do grupo familiar e do grupo maior que tinha ido a Jerusalém, e detectado por José e Maria de que não estava no grupo que estava saindo da cidade, voltaram e o encontraram no templo, dialogando com os sacerdotes. Jovenzinho. Saíra da família. Não estava mais no meio. Encontrado, voltou para a família. Permanecendo na família como filho de carpinteiro, exercitando todas as tarefas familiares por 30 anos. Se Jesus é o modelo e guia da humanidade, por que a família
não seria se ele valorizou a vida em família? Dos 33 em que esteve, 30 foram em família, consanguínea. E os outros 3 foram em família consanguínea e espiritual. Porque ampliou para fora das portas do lar a sua atividade. Então, nos dias de hoje, em que nós nos debatemos com os problemas relativos à pandemia, e que muitas pessoas veem os seus amigos, familiares, colegas de trabalho partirem, tenhamos certeza de que só estão fazendo uma viagem e que nós nunca deveríamos dizer adeus, e sim, até logo, até breve, porque vamos nos reencontrar certamente.